Olá pessoal, vamos a mais uma aula de desenho arquitetônico. Essa é a aula de número 7 e nós vamos falar hoje da parte 4, ainda de representação gráfica do projeto arquitetônico. Agora a gente vai falar do projeto de execução e de apresentação. Bom, ele também é chamado de projeto executivo, tá? Então, com o projeto definido lá atrás, né, na parte de estudo preliminar e de anteprojeto, e se o projeto legal foi aprovado nos órgãos do município, então a obra ela vai poder se iniciar, certo? Então, essa etapa aqui, que é chamada de projeto executivo, no caso, o projeto com todas as informações e detalhes construtivos para uma perfeita construção, fazem com que ela receba esse nome, né, projeto executivo. Então, para a construção do projeto executivo, são necessários documentos técnicos detalhados, que a gente vai indicar nos próximos slides. Então, nessa etapa, em termos de desenho, ela vai ser conhecida como detalhamento de toda a etapa que foi discutida lá no estudo preliminar e no anteprojeto. Certo? Então, todas as pendências que a gente encontrou no anteprojeto, aqui a gente vai findar todas essas pendências, tá? Visando a construção do projeto. Então, o arquiteto mais o proprietário vão definir qualquer detalhe que fique necessário que seja revisado, refeito aqui nessa etapa. Tá? Portanto, esse projeto ele é o projeto que vai ser enviado para a obra, certo? Então, qualquer alteração que você faça na obra vai poder gerar atrasos e custos extras, tá? Então, depois que você envia o projeto para a obra, você espera que tudo esteja correto, né? Você não precise mais fazer nenhum tipo de revisão. Bom, quais são os documentos que vão ser desenvolvidos nesse projeto executivo? Então, você também vai precisar de uma parte de topografia, então plantas de terraplanagem com cortes, né? Plantas de situação, você vai precisar. Plantas, hoje a gente não fala mais planta baixa, né? Então só plantas, né? Que vão representar todos os compartimentos da obra, por exemplo. Indicação de circulação interna, por exemplo. Representação da estrutura, alvenaria, tá? Outro exemplo. Informações e projetos de instalações elétricas, tá? Pontos de luminárias, tomadas, etc. Tá? Plantas de cobertura também nós vamos precisar, por exemplo, indicação de caixa da água, etc. Plantas de forro, plantas de piso. Você vai precisar também indicação de cortes, tá? Fachadas, plantas de elevações internas, principalmente se você vai fazer uma indicação aí, uma paginação de revestimento de banheiro ou cozinha, você precisa disso, e outras especificações, como tipos de telha, telhado, etc. Ainda continua com perspectivas e maquetes, caso haja necessidade, né? E outros detalhes construtivos. Outros documentos que aparecerem no projeto, aqui eu vou deixar indicado em relação à primeira aula, a gente vai deixar como as partes complementares, tá? Então, por exemplo, projetos executivos completos de complementares de instalações, por exemplo, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Para a execução do projeto, você pode colocar aqui, tá? Contratos de construção com prestador de serviço, você pode encaixar aqui, tá? Entre outros. Aqui a gente tem um exemplo de projeto executivo de uma residência, certo? Então aqui você já tem, por exemplo, os cortes indicados, você tem indicações de áreas, né? Então entre 1 e 2 você tem entre A e C essa área já mapeada aqui, tá? Você já tem as cotas, tem a marcação do ambiente com a área e o respectivo nível. Você já tem indicação das portas, indicações de janelas. Então tudo que você precisa já está nesse projeto.
Alguns detalhes, tá, que você precise realizar no projeto executivo, alguns exemplos de detalhes que podem acontecer são detalhes, por exemplo, dentro de banheiros, cozinhas, saunas, né? Por exemplo, piscinas e bordas de piscina são detalhes que você pode discutir aqui. Então aqui, por exemplo, eu peguei esse exemplo de detalhe construtivo do banheiro, que ele mostra em detalhe as partes do banheiro com as suas medidas, escotagem, né, o que vai ali, pias, vasos sanitários, a parte do box, etc. Bom, aqui eu coloquei outros exemplos de projeto executivo de arquitetura mais elaborados. Então aqui esse é um exemplo que vai estar contido no projeto executivo mais elaborado. Desde curvas de níveis, tá? Ou as partes principais das instalações. O projeto estrutural, que também vai ser inserido dentro do projeto executivo, você pode definir, por exemplo, a exatidão da posição de vigas e pilares. Então, por exemplo, aqui tem um pilar, 2 pilares, né? Você pode inserir aqui. Desde espessura de pilares, tipo de pilares, tá? Que você vai colocar. Entre outras informações. Aqui a gente tem também, dentro do projeto executivo, o projeto elétrico. Aqui eu vou representar pontos elétricos, por exemplo, caixa de luz, tomadas, interruptores, tá? Então você vai ver alguns pontos aqui principais da parte elétrica. Projeto luminotécnico, então como que vai ser feita todo o projeto de iluminação do seu projeto? Então você pode detalhar isso no projeto luminotécnico, certo? Então a localização de luminárias, por exemplo, vão aqui dentro. O projeto hidráulico, então você vai mapear toda a parte hidráulica do seu projeto, né? Onde vão ficar os pontos, por exemplo, de água e esgoto, dentro de ambientes, tá? A cozinha, por exemplo, sala de jantar, etc. Você também tem um projeto de revestimento e pintura, aí você pode até dar um detalhamento, né, do revestimento, o tipo de piso que você vai utilizar, tá? Num exemplo de plano de elevação. Ou também no projeto, ainda dentro do projeto executivo, a parte do forro e de gesso, né? Então você define como que vai ser o projeto luminotécnico embutido também dentro da parte de forro e a parte de gesso, né? Parte de marcenaria, tá? Você pode ter uma parte de um projeto só detalhando o tipo de marcenaria, tá? No caso aqui a cozinha, né? Então você vai ver vários tipos de armários instalados aqui, ó, dentro da sua cozinha. Você vai ter a parte de tamanho, sistema de abertura, materiais, etc. A parte de persiana e cozinha você também pode ter dentro do projeto executivo, né? Que são projetos das esquadrias. Exemplos são essas duas imagens. Por fim, as escalas que eu vou utilizar dentro do projeto executivo, tá? Então ela vai variar para topografia, por exemplo, de 1 para 200 ou 1 para 100, plantas de pavimento, por exemplo, cobertura 1 para 50, plantas de forro 1 para 50, piso 1 para 50, plantas de corte também, fachadas também. Perspectiva sem escalas e detalhes construtivos, né? 1 para 20, 1 para 25, 1 para 10, tá? Plantas de situação 1 para 100. Aqui, como eu falei para vocês, né? Dentro da nossa aula 1, da primeira aula lá, eu separei uns tópicos que a gente ia falar e um dos projetos era o projeto de aprovação junto aos órgãos competentes. Então, o projeto de aprovação junto aos órgãos competentes, ele vai seguir um padrão. E ele vai ser solicitado por cada órgão específico, competente, tá? Que pode ser desde prefeitura de município ou até corpo de bombeiro. Tá? Eles vão pedir, por exemplo, uma planta relacionada à parte de incêndio ali, naquele ambiente, né? Ou também um órgão específico do meio ambiente que exija, por exemplo, uma análise do sistema, por exemplo, hidrossanitário que você vai utilizar naquela região. Se você for descartar, por exemplo, fluidos cortantes que vai ser utilizado
no setor de engenharia. Isso aqui vai ser importante você relatar e vai precisar de um documento referente a esse tipo de situação. E aí eles vão determinar se vai ser aprovado ou não as suas necessidades, né, no seu projeto. E por último, a documentação como construído, o as-built, é uma última revisão do projeto executivo em que a representação gráfica constante no projeto da edificação está condizente com a obra acabada, ou seja, todas as alterações que foram pedidas para serem realizadas, né, durante a obra devem estar devidamente registradas nesse documento. O que foi falado no papel vai estar realmente na construção. Tá? Isso aí vai facilitar futuramente se você for fazer alguma manutenção ou alguma intervenção na sua edificação. Ok, então a gente finalizou aqui todas as partes do projeto e a gente vai agora para a parte de criação de layout, que a gente vai voltar aqui para a parte de interiores, né? Então, criação de layout, tá? Ou você pode usar essa palavra também, layout. Então, layout é a planta com a apresentação do mobiliário, por exemplo, de uma certa residência, né? E também dos equipamentos e pisos de um projeto. Essa palavra, ela vem lá do inglês, tá? Que significa desenho, plano, esquema, disposição, amostra, etc. Tá? E aqui a gente tem um exemplo claro de layout, tá? Com todas as suas partes e os mobiliários e equipamentos que estão dispostos nela. Então, na planta de layout, a gente não costuma colocar cotas nela, então vocês não vão ver aqui nenhum tipo de cota. Vocês vão ver aqui, por exemplo, nesse caso, tá, da sala de estar, ele coloca algumas medidas aqui, tá, mas são bem discretas, tá? Você não vai fazer uma cotagem completa nessa planta, tá? Então, o objetivo da planta de layout é exibir a disposição do mobiliário. Então, esse aqui é um exemplo mais interessante para a gente mostrar. A gente pode também utilizar cores para ajudar na representação desses elementos. Tá? Ou você pode utilizar linhas, como essas linhas que mostram aqui os pisos. Tá? A escala do layout deve ser a mais adequada, né, para visualizar elementos do projeto. Então, uma escala interessante é 1:50. Mas você pode utilizar escalas de maior ampliação, tá? De 1:25 ou para 20, por exemplo. Vai depender do tipo do seu projeto. Aqui um exemplo de layout de pavimento térreo, né? Então, que essa residência ela foi preenchida com cores diferentes, tá? Um cinza mais escuro. Aqui ele utilizou linhas horizontais e verticais para representar o piso. As cores dos objetos diferentes, tá? Nos pisos, para destacar, para serem destacados, né? Aqui o layout do banheiro, tá? Ainda utilizando a ideia de preenchimento de cores, né? Então esse layout aqui dá uma ideia bem real do que a gente quer alcançar, né, no desenho final. E aqui algumas medidas de mobiliário dos equipamentos domésticos. Então, por exemplo, móveis de sala, por exemplo, se eu for pegar uma mesa de centro, a largura dela, padrão, é de 0,55 por 1,10 metros. Mas isso, pessoal, essas medidas são medidas para vocês terem uma noção de tamanho, tá? Isso vai depender muito do móvel que você encontrar no mercado, isso aqui vai variar. Então você pode usar isso aqui como uma medida, só para você ter um padrão ali. Tá? Mas como eu falei, isso varia muito com o mercado que fornece as medidas, né? E vai depender do fabricante, né, do mobiliário para você saber a medida. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui as 4 aulas referentes à representação do projeto arquitetônico. E tenham bons estudos aí e até a próxima.